Olá, amigos de Ideal. Sejam bem-vindos à Casa Fraterna Espírita Chico Xavier. Hoje o nosso tema é Compreendamos, Educação. A nossa ideia, nosso tema partiu do capítulo 16 do livro do Espírito de Verdade, escrito por Chico Xavier e Valdo Vieira, por psicografia. E o item 16 eu vou me permitir ler porque ele é extremamente belo, uma poesia de André Luiz. E ele fala: o amor é a base do ensino. Professor e aluno, cooperação mútua. O autoaprimoramento será sempre espontâneo. Disciplina excessiva, caminho de violência. A curiosidade construtiva ajuda ao aprendizado. Indagação ociosa, dúvida enfermiça. Egoísmo na alma gera temor e insegurança. Evangelho no coração, coragem na consciência. Cada criatura é um mundo particular de trabalho e experiência. Não existe vocação compulsória. Toda aula deve nascer do sentimento. Automatismo na instrução, gelo na ideia. A educação real não recompensa nem castiga. A lição inicial do instrutor envolve em si mesma a responsabilidade pessoal do aprendiz. Os desvios da infância e da juventude refletem os desvios da madureza. Aproveitamento do estudante, eficiência do mestre. Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar, primeira escola. Pais, primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Pais e educadores. Se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto do evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores de vida. Do André Luiz. Lindíssimo, né? E a gente parte desse poema para nossas reflexões do dia de hoje. Então, assim, a princípio a gente consegue captar que o amor é a base de todo ensinamento, de toda a compreensão, de todo o estudo. E dentro desse poema, André Luiz nos mostra várias formas de não proceder, como o excesso de rigidez, excesso de castigos ou até compensações pelo aprendizado, né? Então, o amor como base. E ele fala muito que o ensinamento depende do aluno, da responsabilidade pessoal do aprendiz. Então, um aprendizado não tem tanto a ver só com o professor, mas principalmente com a dedicação daquele que aprende, com a disposição, com a vontade de aprender, com a vontade de se dedicar e de entrar nesse novo conhecimento, nesse novo mundo que ele está sendo apresentado. E ele faz um paralelo entre a curiosidade construtiva, aquela que nos auxilia, aquela que nos faz investigar coisas desconhecidas e seguir adiante com uma, uma, uma curiosidade inata que nos ajuda a trazer novos conhecimentos para aprimorar aquilo que a gente não sabe ainda. Em desfavor da indagação ociosa. A gente pode fazer um paralelo com aquelas nossas dúvidas com relação a terceiras pessoas, que a gente muitas vezes tem e que não vão trazer nada de produtivo, que é uma indagação simplesmente de curiosidade vazia, que não vai trazer nenhum incremento para nossas vidas. E aí ele fala dessa diferença, né, de conhecimentos, de ensinamentos. E nos lembra que o lar é a nossa primeira escola. E que para ser o melhor dos mundos, né? Porque o lar é a primeira escola, e ele fala que se a escola tem que atender ao lar, tem que auxiliar o lar tem que refletir na pessoa, no aprendiz, o evangelho. E aí a gente, então, a partir disso, a gente vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item Bem-aventurados os que têm puro coração, simplicidade e pureza de coração. E aí a gente pensa, poxa, mas se nós somos espíritas, temos o princípio da reencarnação como pilar, e se a pessoa vem e volta várias vezes e tem vários aprendizados toda vez que vem, por que é que ela já não vem sabendo de tudo? Por que ela já não vem se lembrando daquilo que ela pelo menos aprendeu na última encarnação? Ou nas duas últimas? Ou no final da última encarnação? Poxa, é porque ela vai vir então
crua novamente, né? Será que isso não é um desacerto na criação? Será que isso não é um atraso? Será que talvez, e nem um desacerto, mas será que talvez eu não poderia aproveitar um pouco melhor essa encarnação? Se eu lembrasse algumas coisas da encarnação passada, se eu lembrasse de alguns conhecimentos, será que não seria mais fácil? E aí, nesse item do Evangelho, os Espíritos nos lembram que Deus é totalmente sabedoria. E ele não faria isso se não fosse por não nos traria sem o conhecimento, sem a lembrança, se não fosse extremamente necessário para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. E que os pais não teriam o mesmo devotamento aos filhos se não fossem crianças ingênuas, se não fossem crianças vindas de uma forma totalmente cruas, por assim dizer, sem alguma coisa pretérita a princípio, assim logo que nasce. Porque vem crianças, a nós, quando nos tornamos crianças, quando vemos na reencarnação, passamos por um processo do véu do esquecimento para apagar o passado e ficamos algum tempo adormecidos e sem lembrar do passado da última encarnação. É claro que o algum tempo, na verdade, sobre a última encarnação é normalmente a encarnação inteira. Mas, assim, algumas coisas lá no fundo nós vamos nos lembrar, né? Isso a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas o fato é que, se o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, nos lembra que se não fosse uma criança vir pura, vir ingênua, com aquele jeitinho de criança, de necessidade de proteção dos pais, eles não teriam o mesmo devotamento e talvez não conseguissem desenvolver o amor paternal por aquela criança, o amor maternal, aquele necessário a aprofundar as relações e fazer com que a criança progrida, aquele ser progrida no universo. Imagine se a gente recebesse como filho uma pessoa, não vou nem dizer adulta, mas com ideias de adulto e com um passado. Se a gente soubesse do passado daquela pessoa, vamos observar que a gente muitas vezes sabe do passado de alguém que a gente tem em nossa relação e a gente tem um certo preconceito. Ah, vai dizer que mudou? Ah, vai dizer que é o alecrim dourado, né? A gente brinca bastante. Imagine se viesse para dentro do nosso lar com essa carga. Será que a gente teria a mesma desenvoltura, o mesmo apego, o mesmo amor por essa pessoa, desenvolveria o mesmo amor? Muito provavelmente não. E como Deus de tudo sabe, né? Deus tudo organiza, o Criador, né, de todos nós, então já sabemos que ele fez da melhor forma. E vir como criança é um novo ponto de partida. É esquecer aquilo que pode travar o nosso progresso. Porque se nós viemos numa nova encarnação para um novo aprendizado, para o nosso destino final, que é a perfeição, né, que é o aprimoramento moral, então nós viemos assim com todas as qualificações para conseguir aproveitar essa encarnação, né? Então, se a gente consegue vir com os instintos adormecidos nos primeiros anos, nós ficamos mais maleáveis para a educação e a gente consegue mudar um pouco a nossa natureza, se for possível, né? Se a gente tiver se tivermos bastante ensinamento, se tivermos bastante morosidade, se nos abrirmos mais, né? E aí a gente pode se abrir um pouco mais para o progresso. De alguma forma, a tarefa dos pais fica mais fácil, porque nós viemos como crianças, ingênuas, precisando do apoio dos pais, não capazes de se manter individualmente sem o apoio dos adultos, né? E aí, com esse apoio dos adultos, é, a gente consegue abafar um pouco mais nossos instintos no começo da vida e aí aprender um pouco mais aqueles ensinamentos que nos são vindos, que nos chegam, né, ao coração. E aí, ok, nosso objetivo é a evolução. E como nós podemos evoluir, né? E aí a gente pensa, poxa, tá, então eu vou vir puro, esqueci algumas coisas, mas aquilo que tenho de mais profundo em mim está aqui latente. Então, conforme eu vou me desenvolvendo, conforme eu vou crescendo, conforme eu vou amadurecendo, ganhando mais idade, aquilo vai vir à tona de alguma forma, aqueles instintos. Poxa, e aí como que eu vou evoluir? Como que é a forma? Como que é o caminho da evolução, né? No livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, psicografia de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, né? Livro de Emmanuel. Ele fala que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria.
No Livro dos Espíritos, na questão 791, o Kardec pergunta, né? Apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Então, algum dia a civilização vai ser tão apurada e evoluída que vão desaparecer tudo aquilo de ruim que ela tenha feito? E os espíritos respondem: sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Então, o moral e a inteligência estiverem tão desenvolvidos. Aí sim, a civilização será apurada, né? Desaparecendo os males que produziu, ela estará apta a evoluir. E aí a gente percebe que isso é um norte. Isso, nós citamos aqui duas obras, né? E tem muitas mais, né? Toda a codificação fala sobre esses pilares, né? Da evolução. E tá, então amor e sabedoria. Por amor, a gente pode entender aquele serviço ao semelhante. A gente pode entender o amar ao próximo, né? Aquele, o grande ensinamento de amar ao próximo. A reflexão de nossas virtudes, porque quando a gente ama o próximo, a gente impõe, a gente coloca nossas virtudes naquela situação, e a virtude que emana para o próximo. E aí nós refletimos aquilo que nós temos por dentro, a gente se melhora e reflete. E a sabedoria? Adquirimos conhecimento, né? Essas são as diferenças iniciais. Mas aí, nessa mesma questão do livro do Pensamento e Vida, que a gente estava mencionando, Emmanuel lembra a gente que a bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a descedentar o viajor sem lhe ensinar o caminho. Então, a bondade que não tem conhecimento é um poço que está ali na sombra. Ela dá água para o viajor, olha, eu tenho água, eu estou aqui na sombra, mas eu não sei te falar o caminho para você conseguir a água. Toma água aqui em mim, mas eu tenho amor para te dar água, né? Só que eu não tenho como te falar onde tem mais água. Não tenho como te falar como produzir água porque eu não sei. E a inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Então, a inteligência sem amor, ela tem o ensinamento firme e objetivo, mas ela não tem a sensibilidade, por assim dizer, da situação a ponto de trazer aquilo que a pessoa efetivamente precisa, que não é simplesmente o caminho, né? Vamos imaginar, vá lá até a direita, esquerda, 10 metros, água. Ah, mas, ai, obrigada, meu irmão. Siga adiante, né? É um exemplo tosco, né? É só para a gente melhorar aqui, né? O exemplo. Mas a gente consegue pensar um bom exemplo sobre isso é quando alguém algum familiar nosso falece, alguém volta para o plano espiritual. A gente, a princípio, a gente sabe, nós como espíritas, né, quem se dedica, quem conhece, quem crê no espiritismo, acredita nas várias encarnações, na evolução constante do ser humano, do espírito, e mesmo assim, quando a pessoa volta à pátria espiritual, a gente sofre. Por quê? Porque o nosso conhecimento intelectual não está totalmente alinhado à nossa sensação, ao nosso sentimento. Segundo Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível ao Amor, o amor verdadeiro é aquele que se nutre apenas por amar. É aquele amor tão profundo que a gente quer apenas que a pessoa seja feliz. A gente se nutre pelo amor que é sentido, sem esperar nada em troca, sem querer receber nada em troca. Simplesmente o amor que é emanado é é o que nos preenche, é o que completa, é o que preenche o ser humano, preenche o espírito e eleva ele ao cume, né, da evolução. Então, se nós fôssemos evoluídos, super evoluídos, a gente não ficaria tão triste. A gente estaria um pouco mais aliviado. Não que não sintamos saudade, isso é totalmente normal. Mas a gente não está nesse nível ainda de evolução. E aí é só um exemplo bem cotidiano que nós temos da diferença entre o sentimento e a emoção, entre a razão e o amor, né? Outro exemplo bom que vem aqui à tona, que a gente pode citar, é Emmanuel, na encarnação que ele foi Publio Lentulus, naquele livro Há 2000 anos, ele traz para a gente a situação daquela época, né? Ele era um senador romano,
muito sábio, muito inteligente, tinha um cargo ótimo, né, era senador romano, e naquela época ele tinha um grande posto na sociedade. A esposa dele, Lívia, era muito amorosa e muito dedicada às questões espirituais. E foi a época da vinda de Jesus Cristo. Jesus chegou e aí era a implantação do cristianismo, né? A, a conversão das pessoas, né? Através do ensinamento de Cristo. E Lívia se rendeu, Lívia se curvou. Lívia não conhecia, conheceu juntamente com uma escrava que a servia, e elas foram se entregando aos ensinamentos do Cristo, de modo que se converteram. Não sei nem se é essa a palavra ideal, mas elas introduziram dentro de si os ensinamentos cristãos. Públio, por outro lado, embora extremamente inteligente, extremamente culto, né, um grande sábio daquela época, ele não conseguiu se curvar. Naquela época, inclusive, tem uma passagem muito interessante que a filha dele, Flávia, estava com um problema de saúde. E ele perguntou, a filhinha estava prestes a desencarnar. E ele falou, o que quer que eu te faça, minha filha? Como posso te ajudar? E ela falou, papai, vá ver o Messias que chegou, e aí peça ele, dizem que ele cura, peça ele minha cura, quem sabe? E ele foi à noite, foi meio escondido procurar Jesus. E aí, quando Jesus encontrou, Jesus falou para ele, era melhor que tivesse vindo durante o dia, que pudesse ser visto. Mas ele falou, vou te dar a bênção, não nessas palavras, obviamente, não por merecimento seu, mas por merecimento de sua filha e sua esposa. E aí, Jesus abençoou e Flávia melhorou. Então, assim, e aí até o final, quase o final daquela encarnação, final não, mas assim, bem, um momento bem adiantado daquela encarnação, Públio Lentulus não se rendeu aos ensinamentos do Cristo, ele não se rendeu àquela nova ideia de amor a Deus, porque eles tinham vários deuses, amavam vários deuses, e tinham outra ideia, mas ele com toda a sabedoria dele, ele não se permitiu abrir a mente para um novo conhecimento, para uma nova ideia, que era o cristianismo vindo através de Jesus, né? É um exemplo de intelectualização, né, de sabedoria sem amor, né? E assim, mais para o final, sem dando um pouco de spoiler, mais para o final da encarnação, ele consegue observar isso, perceber isso. E junto com Flávio, eles vão estudando as escrituras, o cristianismo, enfim. E aí, continuando nessa ideia, se então as nossas duas asas que nos conduzirão a Deus, nos conduzirão ao progresso, a sabedoria e o amor, a gente traz aqui uma questão, a questão 204 do livro Consolador. A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Então, se o progresso moral é tão importante, eu posso ir só com moral, só com amor, sem muito conhecimento? A gente vê tantas pessoas por aí tão ignorantes do conhecimento formal, mas tão amorosas e que alcançam, né, pontos sublimes na nossa sociedade. É possível, né, que a gente tenha só o progresso moral e não tenha nenhum progresso intelectual, nenhum conhecimento, mesmo assim progredir? E aí na questão 204 do livro Consolador, Emmanuel nos lembra que o sentimento e a sabedoria são as asas para a perfeição infinita, que é o adiantamento moral e o adiantamento intelectual. Mas ele lembra que a superioridade moral é maior, que a superioridade da moral é maior do que o intelecto. E o intelecto sem a moral tem uma grande expectativa de queda, é muito perigoso. Então, assim, a, a, a moral, que no caso, né, moral, amor, é muito mais, é superior ao intelecto. E aí, para um exemplo que a gente traz é Paulo de Tarso, né? No livro Paulo e Estevão, a gente observa a vida de Paulo, e quando ele estava encarnado, né, nessa encarnação do Paulo de Tarso, ele era extremamente sábio, ele era extremamente inteligente e muito dedicado às regras religiosas daquela época. No entanto, ele não se rendeu às novas ideias do cristianismo, mas além de não se render, ele agia com imensa severidade, com ele não conseguiu abrir o seu coração para aquilo que estava sendo apresentado a ele.
ele maltratava os cristãos, né? Perseguia os cristãos, condenava os cristãos por não entender aquele tipo de atitude. Se você for pensar hoje em dia, chegar alguém e falar, poxa, mas acontece, vem fulano com uma nova ideia, nem se defende. Você fala que ele vai ser condenado e ele nem nega aquilo, meu Deus, então isso é absurdo. Eu não entendo, como assim? Como pode continuar assim essa situação? E aí a gente tende a condenar aquilo que a gente não conhece, que era a questão de Paulo de Tarso. Ele condenava os cristãos e ele não conhecia o cristianismo, não conhecia a nova ordem do cristianismo e não se abria, mais do que não conhecer, ele não se abria, porque era uma questão não de intelectualidade. É claro que se ele fosse estudar todas as escrituras, né, que foram escritas naquela época, se ele fosse atrás de conhecimento, é claro que ele ia entender. Mas ele não abriu, ele não se abriu amorosamente para o sentimento do que aquilo trazia naquela época, para entender o que era que ele estava perseguindo. Ele estava com a visão meio que direcionada para aquilo que ele já tinha antes, aquele conhecimento prévio que ele tinha, aquele preconceito que ele tinha sobre aquelas pessoas. Então, o avanço moral é o núcleo mais importante das energias evolutivas. O avanço do amor é o mais importante. Uma boa lembrança também é da mãe do Divaldo Franco. No filme dele, ele lembra, né? Ele fala que a mãe dele viveu toda a encarnação sem saber ler e escrever. Ele se ofereceu várias vezes para a mãe dele para ensinar a mãe. E a mãe se recusava. E aí, depois do desencarne, ele soube, do desencarne da mãe, ele soube que ela sabia sim, que era um conhecimento que ela tinha de outras encarnações, mas que ela escolheu vir nessa encarnação sem esse conhecimento para poder evoluir de outras formas. E ela tinha um avanço nessa última encarnação como mãe do Divaldo, ela tinha um imenso avanço moral, né? Ela no começo, mesmo sem entender o que Divaldo fazia, ela apoiou o filho, ela se dedicou a sentir, se dedicou a entender, e ela conseguiu lidar muito bem com isso, né? Acompanhou o filho, apoiou o filho sempre. E ela tinha um avanço moral imenso, né? Um avanço amoroso imenso nessa última encarnação como mãe do Divaldo, e não tinha um avanço intelectual do mesmo nível, mas o avanço amoroso dela, o avanço moral dela era tão grande que auxiliou um dos nossos grandes mestres, né? Um dos nossos grandes é, divulgadores do espiritismo, né? Então, mais uma vez, é, moral, né? Amor e sabedoria. Uma balança que precisa ser equilibrada para que as coisas possam andar de uma forma mais efetiva para o progresso do homem, né? E aí a gente vai lá na questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Como que eu posso melhorar? O que me segura mais? E a resposta dos espíritos é efetiva e certeira. O orgulho e o egoísmo é o maior obstáculo, são os maiores obstáculos. É aquilo que mais segura todos nós, né? E aí a gente pensa, poxa vida, mas tão difícil, né? Como que eu faço? Meu Deus, ainda sou tão pequeno, como que eu faço? A gente volta para a questão 560 do Livro dos Espíritos, que fala que todos precisamos estar em cada parte para adquirir os conhecimentos sucessivos em todos os pontos do universo. Então, e aí os Espíritos nesse momento lembram de Eclesiastes, que há tempo para tudo. Então, vamos caminhando paulatinamente na nossa marcha ininterrupta até que consigamos nos despojar desses defeitos que nos impedem o aprimoramento, né? A questão 119 do livro Consolador nos lembra que o esforço próprio, a humildade e a gente usar a escola da vida são fatores ótimos, fatores de excelência para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. Então, se a gente se esforça naquilo que a gente precisa para melhorar, se a gente tem humildade do aprendizado e do recebimento daquelas informações, de sentir aquilo que se nos apresenta, nessa escola que a gente está, aqui na vida, a gente vai progredir, a gente vai conseguir. A gente são degraus ótimos para a gente conseguir né, equilibrar as asas da sabedoria e do amor. E aí a gente pensa, poxa, mas será? Porque a gente olha para o lado, tanta gente retrocedendo, tem tanta coisa errada,
Tem tanta coisa que a gente não consegue entender. Poxa, tá, esse é o caminho, mas será que o povo tá fazendo? Será que às vezes me dá tanta angústia, porque a gente vê tantas coisas ruins e é tão difícil eu conseguir ter mais amor, ter mais conhecimento, ter mais sabedoria diante de tantas coisas difíceis que eu vejo acontecer na minha volta, né? É assim que a gente pensa muitas vezes. Porque eu tenho a sensação que o mundo não tá progredindo nada, não. Tá retrocedendo. Mas aí, na questão 778 do Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem que o homem não pode retroceder. O homem não consegue retroceder, ele não pode. Porque entender que o homem retrocede é entender que a lei de progresso não existe, ou que ela não funciona. Então, é impossível. O mundo está constantemente progredindo, o homem está constantemente progredindo. E aí, o Kardec ainda pergunta, mas é possível que alguém possa pelo menos paralisar esse processo? Vem umas pessoas tão, né, tão más, tão difíceis, elas podem paralisar? E os espíritos respondem, apenas às vezes embaraçar, paralisar não. Aí a gente ainda fica meio na dúvida, né? Mas aí vem a questão 784. E aí Kardec pergunta: bastante grande é a perversidade do homem, ele afirma, né? Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recursos, então ele, né, retrocede, ele volta? Não parece? Poxa, eu tô vendo tantos homens perversos, então não parece, pelo menos assim, pelo menos pelo amor, ele não tá indo, não, ele tá voltando. E aí os espíritos respondem: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, o que ele quer dizer? A gente muitas vezes olha ali um foco, sem olhar o todo. Então, olhando o todo, vamos conseguir observar que o homem se adianta. Ele melhor compreende o mal. Então, assim, e aí ele fala que às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para que a gente observe a necessidade do bem, né? Que o mal se escandalize. E aí na questão 783, os espíritos esclarecem que a humanidade segue um processo regular de evolução e que quando ela não progride tão depressa quanto deveria, Deus sujeita a humanidade de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. De tempos em tempos. Então vamos refletir. Se a sociedade não está, se a humanidade não está progredindo como deveria, né? Velocidade normal de temperatura e pressão, Deus sujeita de tempos em tempos, quando ele achar necessário, a um abalo físico ou um abalo moral, que vai transformar esse povo, né? A humanidade em questão. Será que não foi o caso da pandemia? Que a gente não pode nem dizer que a gente passou, né? Estamos passando ainda. Será? Fica a reflexão, né? A pandemia, uma delas, uma das grandes reflexões, né? Ainda que tenha passado talvez a pior parte, né? Não sabemos, mas a gente acha que sim. Quem de nós pode falar que não aprendeu alguma coisa nesse tempo que passou, desde então, desde essa pandemia, que foi o ato mais, sei lá, mais emblemático de uns tempos para cá? Quem de nós pode dizer que é hoje a mesma pessoa que era há 2 anos atrás, há 3 anos atrás? Eu penso que muito poucas pessoas, né? Todos nós tivemos grandes ensinamentos, o que é uma prova disso que está sendo falado no Livro dos Espíritos. Então, nosso objetivo é a evolução, é o progresso. A gente está sempre evoluindo e progredindo. E nosso progresso é feito em duas asas: amor e sabedoria. Então, estudemos, amemos, né? E aí essas coisas vão se equilibrar a ponto de conseguirmos chegar a um equilíbrio para um progresso gradual, para um progresso efetivo. Mas aí, mais uma vez, a gente pensa, poxa, legal, né? Legal. É, sabedoria e amor. Poxa, bacana. Mas como é que eu chego lá, né? É muito difícil. Não, não falo difícil de ser impossível, é claro que não, mas é uma questão complexa, né? Meio, é assim, idealizada, né?
por onde que eu começo, meu Deus? Tá, eu sei, mas por onde eu começo? E aí, no Livro dos Espíritos, a pergunta: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Olha, isso é profundo. Conhece-te a ti mesmo. Olha, né? E tá, como que eu vou me conhecer? Aí vem a lição de Santo Agostinho. Ele nos lembra que ao fim do dia a gente deve interrogar a nossa consciência e questionar: faltei algum dever? Deixei de fazer alguma coisa que eu deveria ter feito? Será que alguém tem alguma queixa de mim? Será que para alguém eu faltei? Para alguém eu deixei de fazer uma coisa importante? Uma coisa que eu deveria ter feito? Se Deus me chamasse agora, se fosse agora meu último minuto, né, meu último dia que seja, eu temeria olhares lá do, do mais alto, do mundo espiritual? Muitos de nós falaria que sim, né? Mas aí, a reflexão de Santo Agostinho, ele fala: no fim do dia, interroga sua consciência. Cada dia, todos os dias. E aí ele fala: rogue a Deus e o anjo da guarda o esclarecimento, que você vai conseguir força para se aperfeiçoar. Então, eu vou falar, né? Deus, Jesus, me auxilie. Eu faltei alguma coisa? Me auxilia a ver, me auxilia a entender, me auxilia a resgatar aquilo que eu preciso ver. Porque às vezes eu passei tão corrido, às vezes eu estou tão acostumado a fazer dessa forma, às vezes eu estou tão acostumado a não fazer alguma coisa. E é isso mesmo, né? É certo o que eu fiz? Prejudiquei alguém? Machuquei alguém? Devia ter feito de outra forma? Esclareça. A gente vai adquirir as informações. Lembra que Deus está em todos os lugares? Quem é Deus? Quem é Deus? Inteligência Suprema, causa primária de todas as coisas, lembra? Então, não há hipótese da gente pedir esse auxílio e não ser atendida. Seja um auxílio, um pedido sincero de auxílio, né? E aí a gente vai examinar aquilo que nos chega, examinar com vontade de aprender, examinar o que será que eu posso ter feito contra Deus, né? O que será que eu posso ter feito contra o próximo? E o que será que eu posso ter feito contra mim? Violei amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo? E a gente vai receber as respostas, né? É inevitável que recebamos. A gente hoje não pode falar que vai receber uma resposta direta dos céus, a faixa lá no avião, né? Mas vai vir a resposta, vai sentir lá no fundo do nosso coração, né? Na nossa consciência. Ela vai chegar a resposta. E aí a gente vai conseguir se entender melhor, se conhecer melhor. Poxa, eu tenho dificuldade de fazer tal coisa, essa coisa não é tão interessante o que eu faço. Eu devo mudar esse meu hábito. Eu devo mudar essa minha ideia. Ai, meu Deus, então me ajuda como fazer isso, porque tá difícil. E é um passo a passo, é minuto a minuto. Uma coisa que Santo Agostinho fala é que se a gente tiver dúvida se aquilo é certo ou é errado, daquela alguma coisa que a gente fez, que a gente se indague. Se outra pessoa tivesse feito aquilo comigo, o que, que eu pensaria disso? Eu iria censurar essa pessoa ou eu iria concordar? Porque Deus usa a mesma régua para mim e para o outro, né? Se e outra coisa que ele fala, observa também o que diz o seu inimigo com relação a você. A gente, hoje em dia, graças a Deus, eu acho que poucas pessoas podem falar que tem inimigos, né? Mas aquela pessoa, eu ouso falar que a pessoa que nos incomoda, sabe aquela pessoa que você, ai, nossa, fulano, não gosto desse jeito assim, sabe, de fulano. Pela teoria do espelho que a psicologia nos traz há muito tempo, aquilo que incomoda a gente, que vem de outra pessoa, é porque a gente tem também. Normalmente é assim. Se o fulano me incomoda porque ele é muito atrasado, talvez eu me atrase, ou talvez eu tenha em mim uma vontade imensa de me colocar como ele se coloca, se atrasando, fazendo valer a vontade dele, e eu não faço. O porquê que aquilo incomoda em mim? Porque
eu tenho alguma coisa em mim daquilo. E aí, a gente interroga a nossa consciência sem medo. É a dica do Santo Agostinho. Interroga sua consciência. Procura, sinceramente, na sua consciência, bem lá no fundo, o desejo sério de melhorar. O desejo sincero de prosseguir melhorando. Meça no final do dia seus lucros e suas perdas, assim como faz um comerciante. E ele fala: asseguro que os lucros serão maiores. Então, vamos gastar esse tempo. Vamos tentar seguir o conselho de Santo Agostinho. Ele fala: olha, é justo gastar uns minutos com a felicidade eterna no final do seu dia. Poxa, a gente não faz a mesma coisa durante a nossa vida? A gente trabalha para juntar dinheiro, para conseguir se aposentar e ter uma velhice mais tranquila? Todo mundo não faz isso? E olha só, aí ele fala: e qual é a diferença entre uns minutos por dia para você ter a vida eterna da felicidade eterna, né? Assim, falar da felicidade eterna, mas do aprimoramento moral, do seu progresso. O que é uns minutos por dia comparado a uma encarnação inteira de trabalho, quase inteira, né? Para descansar alguns anos no final da encarnação. E ele fala assim, invariavelmente, é, com algumas limitações, né? Físicas, enfim. Então, o que é isso? Quanto vale esse tempo que você gasta ao fim do dia para refletir sobre os seus atos, se você for imaginar o benefício que vai vir depois, que é o seu aprimoramento, né? A sua evolução, o seu progresso. E aí, a lição que fica é que estudar e servir é um caminho inevitável para a evolução. É um caminho inevitável para a evolução. E é necessário que, nesse caminho, a gente haja como exemplos que reflitam a luz do mais alto, que reflitam os ensinamentos do Cristo, que reflitam a luz de Deus. Então, essa é a ideia, esse é o objetivo da nossa encarnação, o progresso, o progredir. Como faremos? Cada um vai ter sua questão individual de fazer, de trabalhar, mas seguindo essas dicas pequenas que a gente vai aplicar conforme a gente conseguir, vão ser muito úteis. E nunca esquecendo do alto amor, do alto amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como assim? Ame o próximo como você se ama. Então, muitas vezes a gente tem para com o próximo uma benevolência que a gente não tem para com a gente, para com a gente mesmo. Christian Neff tem um livro muito interessante sobre autocompaixão que ela fala isso, assim, se você, quando uma pessoa vem para você e fala, poxa, nossa, tô chateada, eu me atrasei e perdi o trem. Você fala, nossa, poxa, que chato. Não, mas você não se culpa, não. Você também estava tão cansado. Ai, mas eu dormi. Mas você estava muito cansado. Você trabalhou muito durante o dia. Se esforça para amanhã você chegar no horário certo. Amanhã você põe um relógio para despertar a tal hora, uma hora mais cedo que você vai conseguir. E não se culpa. Tudo bem, vai passar. É isso mesmo. Você não é definido por um dia que você se atrasou. Você é muito mais que isso. E quando é com a gente? De novo você atrasou? Pelo amor de Deus, eu não consigo fazer nada. Lívia, você não dá conta. E eu não deveria ser o meu melhor amigo numa situação dessa? Então, assim, tenhamos autocompaixão. E autocompaixão não é uma indulgência a ponto de me fazer continuar errando. É um abraço. Nossa, eu sei. Você ainda não conseguiu fazer aquilo que você precisava, mas você vai conseguir, a gente tá junto. Eu tô com você, nós estamos juntos. Você vai conseguir. E a gente tá junto, e a gente vai tentar amanhã de novo, de novo, de novo, até conseguir. Mas eu não te odeio por você ter errado. Eu te amo ainda mais, porque eu sei que você consegue melhorar e porque a gente tá junto. Então, é muito importante a gente, na hora de fazer essa reflexão no final do dia, o que eu errei, o que eu acertei, se amar. Olhar para a gente mesmo com um olho de amor, com olhos de amor, com olhos de compaixão, com olhos de ternura. Como a gente olha para uma criança que está aprendendo a andar e cai no chão. Você fala, ei, deu 2 passos. Isso mesmo, caiu. Vamos levantar e tentar de novo, que eu sei, porque eu sei. Nós sabemos que a criança vai aprender a andar e amanhã ela vai estar fazendo uma caminhada, quem sabe uma corrida e uma maratona. Então, da mesma forma, a gente tem que se olhar. E não é quando a gente olha para a criança, que a criança está aprendendo a andar e caiu, a gente não fala, nossa, é mesmo, você não conseguiu andar, você não vai conseguir mesmo, não, é muito difícil. Olha, você até desistir, porque isso não é para você. Não, a gente fala, vamos de novo, porque eu sei que você dá conta. E assim a gente tem que olhar para si.
E muitas vezes a gente deixa de fazer essa auto-reflexão no final do dia, a exemplo do que nos orienta Santo Agostinho, porque a gente é muito severo com a gente mesmo. Então, assim, que nós sejamos mais amorosos conosco, que sejamos mais compassivos conosco, e que isso seja um motivo de renovação, uma, uma alavanca para o nosso aprimoramento, para o nosso recomeço incessante, quantas vezes forem necessárias, até que cheguemos ao progresso espiritual maior, né? Infinito e final. Então, essa foi a nossa reflexão do dia de hoje. Agradecemos, né, todos que puderam acompanhar. E a gente queria finalizar com um pedacinho do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Eu não anotei aqui o número do capítulo, mas eu acho que é 5. Mas, enfim, vamos falar aqui do pedacinho que a gente separou para ler. Para trazer a reflexão, né? O amor é uma força inexaurível. Renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. Por ele, atrai para si todos os pobres seres retardados nos antros das paixões. Os espíritos cativos na matéria, eleva-os e arrasta-os na espiral da ascensão infinita para os esplendores da luz da liberdade. De grau em grau, sob a influência e irradiação do amor, a alma desenvolver-se-á e engrandecerá, verá alargar-se o círculo de suas sensações. Lentamente, o que nela não era senão paixão, desejo carnal, ir-se-á depurando, transformando num sentimento nobre e desinteressado. A afeição a um só ou a algumas converter-se-á na afeição a todos, a família, a pátria, a humanidade. E a alma adquirirá a plenitude de seu desenvolvimento quando for capaz de compreender a vida celeste, que é toda amor, e a participar dela. Então, na dúvida, amemos. Né? Sabedoria, amor. Na dúvida, amemos. Que estejamos sempre com a luz divina do Mestre e consigamos sempre rogar a Deus com toda a nossa sinceridade de coração para que Ele nos aproxime da sua luz divina, que consigamos cada passo, cada minuto de nossas vidas lembrar da lição do Mestre e que cada vez que tropeçarmos, que tenhamos força, coragem para levantar e seguir adiante, conscientes que nosso objetivo final é o progresso e que todos nascemos para o progresso. Paz e bem a todos nós. Amém.